Nós estamos no seminário Paz e Provisão, 7 princípios que poderão mudar a sua vida, baseado na revelação que Deus colocou no coração do nosso apóstolo. E nós estamos caminhando aí hoje para o 6º princípio, que é planejamento. Passamos pela aliança, que é o princípio de tudo, é o início de tudo, é onde Deus começa a estabelecer o seu projeto, mas também entendemos que existe uma caminhada após a aliança, uma jornada de vida. Então avançamos para a meditação, depois da meditação nós somos para a unidade, aprendemos que a bênção do Senhor é derramada sobre nós através da unidade, e a meditação, voltando um pouquinho, ela é uma ferramenta poderosa para nos trazer e nos conceder uma alma saudável, e uma alma saudável nós caminhamos e desfrutamos da bênção do Senhor. E como é importante andarmos em unidade, já falando do 3º princípio, a unidade atrai a bênção do Senhor. E depois avançamos para a obediência, e a Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se move através da obediência. A obediência, ela alcança o coração de Deus de uma forma que nenhum outro princípio, nenhuma outra atitude pode alcançar. Por isso que Deus diz: olha, obedecer é melhor do que sacrificar, ou obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, na semana passada nós fomos ministrados pelo 5º princípio, que são sonhos. Sonhos são sementes que Deus tem plantado nos nossos corações. Essas sementes, elas têm um propósito: nos levar para o nosso desígnio em Deus. Então a semente, ela vai germinando dentro dos nossos corações, algo plantado por Deus, e aí nós somos conduzidos para o nosso propósito, para o nosso desígnio aqui na terra e também no céu. Como é importante sonhar. Mas agora nós iremos para o 6º princípio, porque um sonho sem planejamento, ele não é nada. Por mais grandioso que ele seja, ele não nos levará a lugar nenhum. Eu prefiro ter um bom planejamento, ou um planejamento mediano, do que um sonho grandioso. Porque se eu tiver um planejamento mediano, eu alcançarei. Agora, se eu tiver um sonho grandioso, sem um planejamento mediano, aí eu não sairei do lugar. Ficará apenas em um sonho. Por isso nós iremos aprender um pouquinho sobre este 6º princípio, planejamento. Tem alguém nos visitando nesta manhã? Alguém levante a mão assim, nos visitando? Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tem até bastante gente, né? Sejam bem-vindos, né? Vem cá, pega um livro aqui. É você aí na última fileirinha. Isso aí, na penúltima, é isso mesmo. Eu errei, é a penúltima. Por favor, Maurício, entrega ali, Maurício, por gentileza. Obrigado, Deus abençoe, tá? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Planejamento, queridos. Planejar é ao contrário de improvisar. Planejar é o oposto de improvisar. Planejar é algo muito especial. Fala de criar um meio, um mecanismo para se alcançar um objetivo a qual tem sonhado, ao qual tem almejado, ao qual tem desejado. O planejamento, ele é algo que nós colocamos no papel. E aí ficamos analisando aquilo, vendo os pós e os contras, tentando extrair uma ideia melhor para chegarmos ao nosso objetivo, para chegarmos à realização do nosso sonho. E o planejamento, ele é essencial para as tomadas de decisões. O planejamento, ele é essencial para as tomadas de decisões. Toda grande empresa, toda multinacional, ela se baseia ou ela tira as suas decisões por planejamentos. Planejamentos anteriores dos anos passados, planejamentos para aquele determinado momento, para aquela determinada situação, tudo para alavancar a empresa, tudo para fazer com que a empresa, ela desponte e ela alcance o objetivo desejado. Então o planejamento, ele é muito importante para as nossas tomadas de decisões. Queridos, entendamos algo: Deus já derramou a bênção dele sobre nós. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Agora, as decisões que nós tomamos, elas nos levarão a viver as bênçãos de Deus, ou nos levarão para longe das bênçãos de Deus, para perto ou para longe, para vivê-las ou só para mente contemplá-las. Então está nas nossas mãos o poder de decidir o nosso futuro. Existe um provérbio irlandês que diz assim: você é responsável pelo seu próprio crescimento. Não importa o tamanho do seu avô. Você é responsável pelo seu próprio crescimento.
não importa o tamanho do seu avô. Repita isso comigo, diga assim: eu sou responsável pelo meu próprio crescimento, não importando o tamanho do meu avô. Está nas minhas mãos o meu crescimento, está nas tuas mãos o teu crescimento. Você é responsável por ele. O poder, a capacidade de decidir e de agir segundo aquilo que decidiu, tomando uma decisão certa, baseada em um bom planejamento, nos leva a um futuro diferente. Por isso que planejar é tão importante para se obter uma vida plena aqui na terra. Por isso que planejar é um princípio tão importante para desfrutarmos de paz e provisão aqui na terra. E Jesus, Ele também nos instrui assim, a ter uma vida pautada por um planejamento. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus ele nos traz um ensinamento extraordinário a respeito de planejar. Lucas 14, 28. E diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 sairá ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Até o 32. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida aqui na terra, a nossa vida terrena e o sucesso dela, ele necessita de planejamento. Por isso ele diz: olha, qual de vocês que vão edificar algo, construir algo, e antes não se assentam e pensam e planejam sobre os custos disso, para saber se terão todo o recurso disponível para terminar aquilo que está sendo edificado? Ou qual de vocês irá sair em guerra contra um rei e não observará a quantidade do seu exército, indo a ele contra, batalhando, guerreando, ou então enviando embaixadores com pedido de paz, antes que a guerra aconteça? Isso é planejamento. Então a nossa vida terrena e o sucesso da edificação da nossa vida, da nossa casa, do nosso matrimônio, daquilo que nós temos sonhado e projetado, depende disso. Depende de um bom planejamento. Depende de uma boa observação daquilo que nós estamos fazendo. O planejamento é o caminho para o nosso sucesso. O planejamento é o caminho para o nosso êxito. A ponte que liga as nossas vidas para o êxito na nossa jornada aqui na terra passa pelo planejamento. Esta ponte ela tem um nome, ela chama planejamento. Entre a minha vida e o êxito para aquilo que eu estou sonhando, existe uma ponte, e essa ponte se chama planejamento. Então não tem como não passar por ela. Se quisermos chegar ao êxito, se quisermos sair de onde nós estamos, já desfrutando de coisa boa em Deus, mas entendendo que Deus tem muito mais para as nossas vidas, é algo muito melhor ainda nos esperando, é algo extraordinário reservado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas se quisermos viver isso, se quisermos avançar até chegar àquilo que nós temos sonhado, até chegar ao êxito, existe uma ponte, não tem como pulá-la, não tem como passar por cima e nem por baixo. Esta ponte se chama planejamento, e o planejamento, ele nos auxilia sempre para uma tomada de decisão adequada, para uma tomada de decisão certa, acertada. Queridos, tudo que Deus faz foi planejado, tudo que Deus criou passa por uma organização, por uma avaliação, por um planejamento. Toda obra que Deus executou na terra passa pelo planejamento. Deus não fez nada sem pensar, Deus não fez nada sem avaliar a situação. Deus, em Gênesis capítulo 1, ele começa ali a criação, e ele não cria primeiro os peixes para depois criar os mares e os rios. Já pensou onde que ficariam os peixes então, se não existissem os mares e os rios?
Deus cria primeiro os mares, Deus cria primeiro os rios, depois Ele cria os peixes, para que assim eles pudessem habitar nos mares e nos rios. Então isso demonstra que o nosso Deus é um Deus de planejamento. Deus, Ele age assim, tudo em Deus é planejado. Para a sua vida já existe um plano de Deus, para a sua casa já existe um plano de Deus, de bênçãos para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Deus já projetou isso, Deus já planejou isso, Deus já viu isso, isso já está disponível para vivermos. Mas agora nós temos que entender, entre as nossas vidas e o êxito para o qual Deus nos chamou para viver, existe uma ponte chamada planejamento. Planejamento. Pastor Alio, eu te encontrei aí no fundinho. Pastor Alio é muito humilde, né? Sentou lá com o pessoal no fundo. Não que o pessoal aqui da frente não seja humilde, não. Te achei, tá? Deus abençoe a senhora, viu? Amo a senhora. Planejamento é a ponte que nos leva ao êxito. E Deus, Ele sempre agiu assim. Tudo planejado, tudo organizado. Uma organização e o planejamento, ele reduz o tempo para uma determinada tarefa. Reduz o tempo. Se você vai fazer uma compra no supermercado, eu não sei se você ama isso, eu amo isso, fazer compra no supermercado. Compra para mim no supermercado, aí você precisa de uma lata de óleo, eu entro, vou lá, onde é a lata de óleo? Pego uma lata de óleo, nem usa mais lata de óleo agora, né? Tudo bem, agora não é mais lata, agora é aquela vasilhinha de plástico, né? Tá bom, não tem problema não, já denunciei a minha idade. E aí você vai lá, eu pego aquela vasilhinha de óleo e vou embora para casa. Agora, se eu entro sem um planejamento, você compra várias coisas e acaba esquecendo daquilo que realmente importa, ou daquilo que estava faltando na sua casa, necessitando, ou que você estava aí projetando para poder utilizar futuramente. E quando você tem uma listinha, você vai rapidinho e começa a comprar ali aquilo que você necessita, é ou não é? Pelo menos os homens, né? As mulheres olham de gôndola por gôndola, produto por produto, analisa preço por preço. Eu sei, eu entendo vocês. Ou melhor, ainda não entendo vocês, mas eu respeito vocês. Planejamento, ele reduz o tempo para uma determinada tarefa. Planejamento diminui os custos de uma determinada tarefa. Planejamento elimina o estresse de uma determinada tarefa. Está estressado, meu irmão? Está nervoso no final do ano? Comece a planejar a sua vida. Comece a planejar o seu ano de 2020. Oh, que ano maravilhoso vai ser 2020. Eu já estou planejando. Olha, janeiro eu vou sair para tirar as minhas férias. Oh, meu Deus do céu, Nova York, eu já te vejo. Oh, Jesus. Amém? Está recebendo aí ou não? Planeje. Planejamento reduz o estresse. Planejamento mantém o foco. Tem um plano, siga aquele plano. Olha, o plano é esse. Não, vamos para cá, não. Meu plano não é esse. Meu plano é esse aqui. Eu preciso chegar até o final da minha vida com Jesus. Planejamento traz também resultados esperados. Planejamento, ele tira uma carga, um peso de sobre nós. Deus age assim. Deus não quer que você caminhe com peso. Deus quer tirar o peso das suas costas nessa manhã. E você vai sair daqui totalmente renovado no Senhor. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor. Êxodo capítulo 18, versículo 13, diz assim: E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo que estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse a Moisés, o seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, lhes declare estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que faz,
totalmente desfalecerá. Assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu, pois, diante do povo de Deus, e leva as tuas causas, ou as causas do povo diante de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devam andar, e a obra que devem andar. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-se sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles os levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Olha só o plano que Deus coloca no coração de Jetro, do sogro de Moisés. Moisés julgava o povo de dia até a noite. Quando amanhecia, Moisés sentava ali em uma poltrona, e ele ficava aguardando que o povo chegasse e apresentasse as suas causas, das mais simples às mais difíceis. E passava o dia inteiro em Moisés ali, julgando o povo, orientando o povo, segundo as ordenanças e as leis de Deus. E o povo procurava Moisés, porque Deus falava diretamente com Moisés. Mas o seu sogro Jetro, vendo isso, e vendo quão seria comprometida a vida de Moisés, a saúde de Moisés, ele, inspirado por Deus, apresenta um planejamento para o ofício que Moisés estava desenvolvendo para Deus. Ele diz: olha, o que você está fazendo? Você irá perder a sua vida fazendo isso. Escute o que eu vou te falar. Eu te aconselharei. Levante entre os maiorais líderes que cuidarão de 1000, de 500, de 100, de 50 e de 10. Esses julgarão as pequenas causas do povo, porque o povo era muito numeroso, aproximadamente 3 bilhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Estava com Moisés caminhando até a terra prometida. Então, esses líderes julgarão e orientarão e auxiliarão os menores, as menores causas. As maiores peçam para que eles tragam para ti. E aí então você os orientará, segundo as ordenanças e segundo as leis de Deus, aliviando assim a sua carga. Queridos, um planejamento tira a carga de um ofício de sobre as nossas costas. Um bom planejamento, ele tira toda a carga desnecessária que podemos estar carregando. Seja no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, um bom planejamento, ele remove toda a carga. E assim, ele poupa as nossas saúdes. Nós somos poupados na nossa saúde. É isso que Jetro instrui Moisés, para que a saúde dele fosse preservada e a vida dele fosse preservada. Tire essa carga de você. Ouça aquilo que eu estou te dizendo. Planeje assim. Eu tenho um plano, eu tenho um planejamento para te orientar. Escute os meus conselhos, Jetro fala para Moisés. Coloque pessoas para te auxiliar. Distribua esta carga. Isto é um planejamento que salvaria a vida de Moisés. E o povo ainda seria atendido, dentro das causas mais simples até as mais complexas. Um bom planejamento atende a todos. Um bom planejamento sempre atenderá a todos, das causas mais fáceis às causas mais delicadas. E um bom planejamento, ele tira a carga das nossas costas, todo peso desnecessário. Por isso que é importantíssimo planejar. E um bom planejamento, ele nos leva ao resultado específico. Qual era o resultado? Era conduzir o povo, segundo as ordenanças e as leis de Deus. Foi para isso que Deus levantou Moisés, até a chegada da terra prometida. Então este era o objetivo, este era o alvo. Este alvo seria cumprido, esse resultado seria alcançado, esse objetivo seria alcançado. Eles seriam instruídos pelas leis de Deus. Eles chegariam à terra prometida assim como chegaram.
Mas tudo foi possível através de um bom planejamento. Um planejamento, ele é uma ferramenta poderosa para retirar as cargas das nossas costas. Aquelas que nós estamos carregando sem precisar carregar. É isso que Jétro orientou Moisés. Você não precisa fazer tudo isso. Você pode ainda cumprir o seu ofício, mas através de um bom planejamento, você realizará o teu propósito em Deus e será bem sucedido no seu objetivo. Planeje bem a sua vida. Deus se move assim. Tudo que Deus faz é através de um bom planejamento. Até a vinda de Jesus foi planejada por Deus. O nascimento de Jesus foi planejado. Tudo já havia sido declarado pelos profetas, até onde Jesus nasceria. A vida, o ministério de Jesus foi planejado. A morte de Jesus foi planejada também. Tudo foi planejado. A ressurreição de Jesus foi planejada. A ida dele aos céus foi planejada. E o retorno dele para nos buscar também está nos planos de Deus. E nós subiremos com ele e desfrutaremos dos seus projetos. Amém? Desfrutaremos. Tudo está planejado por Deus. Nada foge dos planos de Deus, queridos. Nada, nada, nada. Aquilo que Deus tem projetado para a minha vida e para a sua vida. A nossa jornada de êxito, de sucesso, desfrutando de paz e provisão, ela passa pelo planejamento. É uma ferramenta poderosa, é uma ponte poderosa que nos leva, nos alia ao nosso sucesso, ao nosso êxito. É o elo das nossas vidas ao êxito que tanto sonhamos aqui na terra. É o elo, é aquilo que nos ligará, é aquilo que nos levará, é aquilo que nos conduzirá. Porque, como eu disse, todas as bênçãos que Deus já reservou para as nossas vidas já foram liberadas. Elas já estão disponíveis para vivermos. Deus já te abençoou poderosamente. As bênçãos de Deus já estão assim, sobre a sua cabeça. Agora, para alcançá-la, existe uma ponte chamada planejamento. Planejamento é esta ponte que nos conduz ao êxito que tantos esperamos, que tanto sonhamos e que tanto Deus tem projetado para as nossas vidas. Amém? Agora eu quero te passar aqui 4 passos. 4 passos. Eu tenho sonhado com esses 4 passos. 4 passos essenciais quando nós estivermos planejando algo. 4 passos essenciais, queridos. Você pode planejar a sua viagem. Você pode planejar ser um empresário de sucesso mesmo, no mundo inteiro. Você pode planejar aí a sua jornada ministerial, a sua jornada política, a sua jornada de vida, a sua jornada na sua família, na sua casa. Você pode projetar tudo. Você pode colocar no papel tudo. Sonhe mesmo e sonhe alto. Não sonhe baixo, sonhe alto. Sonhe alcançar os lugares altos. Comece a observar os lugares altos, você lá nos lugares altos. Comece a observar aí a tua saúde chegando, alcançando a sua vida, se você está precisando de saúde. Comece aí a observar Deus entrando na tua casa, Deus movendo, porque Ele já está lá. Deus movendo aí, através do seu Espírito, alcançando a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, trazendo salvação para todos, trazendo conversão dos corações. Comece a sonhar, comece a observar isso. Comece a observar seus vizinhos sendo salvos. Comece a observar você vivendo, desfrutando daquelas férias maravilhosas. Comece a observar a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, mudando toda a sua história. Sonhe e sonhe muito alto. Mas planeje. E na hora de planejar, pense em 4 coisas essenciais. A primeira delas é que todos os nossos planos precisam ser submetidos ao Senhor. Todos os nossos planos, sem exceção, precisam ser submetidos ao Senhor. Provérbios 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outra versão diz, os teus planos serão estabelecidos. Provérbios 16:3, e uma outra versão aqui, diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, na nova versão internacional. E os seus planos serão bem-sucedidos. Planeje mesmo, sonhe alto mesmo, mas todos os nossos planos precisam ser submetidos a Deus. Todos. Deus tem que estar nos seus sonhos. Deus tem que estar nos seus planos. Deus tem que estar na abertura da tua empresa. Deus tem que estar na tua casa, na tua família. Deus tem que estar na tua viagem. Todos os nossos planos, quando são consagrados ao Senhor, todos eles serão bem-sucedidos. Então todos os nossos planos precisam ser submetidos ao Senhor. Está sonhando, está projetando, coloca no papel. E aí leva para o Senhor, fala assim, Senhor, este é meu plano. Eu submeto o meu plano ao Senhor. Se ele for bom para a minha vida, então estabeleça. Se ele não for, então tire esse sonho do meu coração. Porque eu entenderei, estou entendendo que é o melhor para a minha vida. Porque Deus tem o melhor para nós, queridos. Por isso que é importante submeter todos os nossos planos ao Senhor. Agora, outro ponto importante, quando estivermos sonhando e planejando, dependa sempre do Espírito Santo. Dependa sempre do Espírito Santo. Está sonhando, está projetando, está desenvolvendo algo, está executando algo, dependa sempre do Espírito de Deus. Sempre do Espírito Santo. Depender é se sujeitar, é estar debaixo de uma autoridade, submisso a alguém. Provérbios 21:31 diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E nós podemos ser mais capacitados, ou bem capacitados, bem instruídos mesmo, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas se o Senhor não colocar a mão, de nada servirá toda essa qualificação. Por isso que é sábio dependermos do Senhor, porque do Senhor é que vem a vitória. Então dependamos sempre do Espírito Santo de Deus. Depois, não rejeite conselhos. Você já viu uma pessoa assim que não é aberta para conselhos? Aí você fala, ai pastor, eu sou essa pessoa, me ajuda. Jesus te ama, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nos nossos corações, todos nós. Precisamos avançar e avançaremos ainda mais. Mas como é importante estar aberto para conselhos. Todo conselho que qualquer pessoa vir me falar, eu observo. Agora, a Bíblia nos orienta a não seguir qualquer tipo de conselho. Salmos capítulo 1 fala a respeito disso. No versículo 1 e no versículo 2 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É a orientação de ímpio? Isso não quer dizer que você não pode seguir o conselho de uma pessoa que não recebeu Jesus, que não foi batizada, aí falar, então não vou escutar mais o meu pai. Não é isso. Ele não se converteu ainda, não vou escutar mais o meu esposo, não vou escutar mais um amigo, não é isso não. O que está falando aqui é aquele que vive fora do contexto da palavra de Deus. Então, se um conselho, uma orientação, ela foge à palavra de Deus, aqui diz, olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo esse conselho. Então não é qualquer conselho. Você imagina, você está passando por um problema aí no seu casamento, você chega para se aconselhar com uma pessoa do seu trabalho, aí ele fala, meu irmão, separa. Não é verdade? Aí você faz o quê? Não separo. Por que não? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui diferente. Aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Aí você fala, pastor, eu já me separei. E agora já estou aí, entrando para o segundo casamento. A bênção de Deus será derramada sobre a sua vida também.
O nosso Deus, Ele tem aquelas misericórdias extraordinárias que se renovam e se renovam a cada manhã. Mas agora sendo instruído, não ande segundo o conselho do ímpio. Se abra para ser aconselhado, mas jamais ande segundo o conselho do ímpio. Jamais. Independente da orientação que for, na área que for, não siga se fugir a palavra de Deus. Pode ser um anjo te orientando. Pode ser um anjo. Um anjo orientou Adão e Eva no paraíso. Mas foi conselho fora da palavra de Deus, fora da orientação de Deus. E a consequência foi que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então não siga jamais um conselho que fuja da palavra de Deus. Mas se abra para ser aconselhado. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 30, diz assim: não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Aceite o conselho do Senhor, queridos. Se o Senhor já está falando com você, siga o conselho do Senhor. Se entregue ao conselho do Senhor, por mais desafiador que ele seja, porque aquele que se entrega ao conselho do Senhor, ele habitará em segurança aqui na terra e estará livre de toda calamidade, de todo mal. Deus tem livramento para você, Deus tem paz para você. Você vai habitar em meio à paz, independente do caos que a civilização possa estar vivendo. Deus tem paz e Deus tem provisão para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Deus tem. Agora é importante seguir os seus conselhos. Então se abra para os conselhos de Deus. Avance segundo os conselhos de Deus. Deus está falando, vá um pouquinho mais, vá um pouquinho mais. Deus está falando, se entregue um pouquinho mais, se entregue um pouquinho mais. Deus está falando, assuma isso, assuma isso. Agora, se Deus não falar, também não faça. Siga aquilo que Deus lhe falar, através da palavra, através do altar, através do Espírito Santo de Deus, e se oriente pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que até o nosso coração é enganoso. Podemos falar assim, Deus falou comigo, será que Deus falou mesmo? Quantos e quantos relacionamentos, né? Eu já orientei, olha, e aí, vai relacionar com essa pessoa? Sim, Deus falou comigo. Eu falei, falou mesmo? Falou, então Deus vai te abençoar. Aí passa um mês, 2 meses, aí Deus desfalou. Ué, mas e aí, falou ou não falou? O nosso coração pode ser enganoso. Siga a orientação de Deus, mas observe o seu coração, para saber se ele corresponde àquilo que Deus tem através da sua palavra. Mas se abra para ser orientado por Deus. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não há conselhos, os planos frustram-se, mas havendo muitos conselhos, eles se estabelecem. Está planejando algo? Busque se aconselhar. Se aconselhe com pessoas experientes naquilo que você está procurando, com pessoas bem-sucedidas. Tome cuidado com os coaches que não têm sucesso nenhum. Tem algum coach aqui no nosso meio? Me desculpe, viu? Você já é bem-sucedido, a bênção de Deus já está sobre você. Mas como é interessante, não é? Pensarmos nessa era onde existe especialistas para tudo, né? Agora sem sucesso em nada, ou com sucesso em nada. Busque pessoas bem estabelecidas. Quer orientação sobre o seu casamento? Busque uma pessoa bem sucedida no casamento. Pastora Neuza aqui, 50 anos de casado, 55 anos de casado. Eu achei que a senhora não tinha nem 55 de idade. Já viu o vigor dessa mulher? É impressionante. Verdade, dá baile em muito menino de 37. Estou falando sério. Se oriente com pessoas que são bem-sucedidas naquilo que você precisa. Mas é bíblico se orientar. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, os planos.
mas com a multidão de conselheiros se estabelecem os projetos ou os planos, são bem-sucedidos. E por último, não permita que nenhum plano ocupe o lugar de Deus. Não permita que nenhum plano ocupe o lugar de Deus. Este é o último. Não permita que nenhum plano jamais ocupe o lugar de Deus. Deus tem que estar na frente sempre. Sempre. Eu disse o quê? Sempre. Sempre é sempre. Sempre é sempre. Jamais permita que um plano, um planejamento, um sonho ocupe o lugar de Deus no seu coração. Jamais. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus instrui sobre isso. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Próximo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que você pode ler comigo mais uma vez? Diga assim: mas leia mais uma vez. Mas por mais preciosas que sejam essas coisas, coisas essenciais para a nossa vida, que os discípulos estavam questionando Jesus: o alimento, a vestimenta, são coisas importantes também para nossas vidas. Mas, por mais importante que elas sejam, jamais, por mais preciosos que sejam nossos sonhos, por mais gloriosos que sejam nossos sonhos, por mais extraordinários que sejam nossos sonhos, pode ser até baseado nas promessas de Deus, jamais eles poderão ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Jamais poderemos permitir. Quer dizer, eu cansei de orar por pessoas para ser bem-sucedidas em um sonho, e elas são bem-sucedidas, Deus as promove, e passa um mês, elas somem da igreja. Colocaram um sonho à frente de Deus. A vontade que eu tenho é de orar: Deus, destrói tudo que o Senhor construiu. Eu estou indignado, não estou brincando não. Será que eu e você muitas vezes não pensamos assim?
como essas pessoas? Colocamos o nosso joelho diante de Deus, apresentamos nossos sonhos diante dEle e falamos: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, e o Senhor nos abençoa, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas a partir do momento que somos abençoados, vamos enfraquecendo a nossa fé, vamos dedicando mais ao nosso sonho do que ao próprio Deus. A nossa empresa tem mais valor do que Deus, a nossa família passa a ter mais valor do que Deus, nosso casamento, os nossos filhos passam a ter mais valor do que Deus para nós. São importantes e preciosos sim os nossos sonhos para Deus, mas uma coisa é necessária: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus quer te abençoar poderosamente através do planejamento. Pode aplaudir. Através do planejamento é possível desfrutar de uma vida de paz e provisão. É possível. Através do planejamento, queridos. Mas jamais coloque os seus planos, os seus sonhos à frente de Deus. Deus precisa estar à frente sempre. Sempre, sempre, sempre. Todos os meus sonhos eu coloco no papel. Eu apresento a Deus. Eu falo: Deus, se estou aqui, roubar o meu coração de Ti, não realize nunca. Se não for para engrandecer o nome do Senhor, jamais projete algo, jamais sonhe algo, jamais execute algo. Nós nascemos para a glória e para o louvor do Senhor. Nós somos dele, amém? Se coloque em pé, vamos adorar ao Senhor.